Seu patrimônio líquido está mais alto do que nunca. Você fez o trabalho duro. Você economizou consistentemente, investiu com sabedoria, talvez tenha construído um negócio ou progredido em a sua carreira. Os números em suas contas cresceram. Os medos financeiros que costumavam mantê-lo acordado à noite desapareceram. Você não é necessariamente rico, mas vive confortavelmente. Mais confortavelmente do que jamais esperou. E, no entanto, algo estranho acontece. Você agora toma decisões financeiras que a versão anterior de você, aquela que construiu essa riqueza em primeiro lugar, nunca teria tomado. Você gasta dinheiro de maneiras que não teria considerado quando o dinheiro era escasso. Você assume riscos que há 5 anos teria chamado de imprudentes. Você faz coisas com o dinheiro que parecem justificadas porque você pode pagar por elas, sem questionar se deveria fazê-las. A riqueza que você trabalhou tão duro para construir está sendo lentamente minada exatamente pelo conforto que ela criou. Aqui está o que quase ninguém lhe diz sobre o crescimento da riqueza. Os erros que você comete com um patrimônio líquido de $50 mil são completamente diferentes dos erros que você comete com 200 mil, 500 mil ou 1 milhão. As ameaças às suas finanças evoluem com o crescimento das suas finanças. E os hábitos que construíram sua riqueza muitas vezes se tornam as primeiras vítimas da riqueza. Este vídeo é sobre os erros financeiros que as pessoas cometem especificamente quando seu patrimônio líquido aumenta. Não são erros de iniciante. Você já passou dessa fase. Estas são as armadilhas nas quais caem as pessoas que já fizeram um progresso financeiro real. Os erros que parecem recompensas pelo sucesso, mas na realidade são uma erosão disfarçada. Se você construiu algo significativo e quer mantê-lo, precisa entender como o crescimento da riqueza muda as regras do jogo. Os perigos neste nível são diferentes e muito mais sutis. O primeiro erro é o mais comum e destrutivo: permitir que a inflação do estilo de vida consuma todos os ganhos. Você sabe o que é a inflação do estilo de vida. Provavelmente já alertou outras pessoas sobre isso. Mas saber sobre isso e ser imune a isso são duas coisas completamente diferentes. Quando seu patrimônio líquido ainda era baixo, você era vigilante. Cada aumento de salário, cada bônus, cada ganho inesperado, você colocava a maior parte em poupança e investimentos. Foi assim que você construiu o que tem. A lacuna entre receitas e despesas era sagrada. Mas algo muda quando a riqueza se acumula. A vigilância diminui. Você começa a se convencer de que ganhou o direito de aproveitar seu dinheiro. E você ganhou. Isso não está errado. O problema é a facilidade com que aproveitar seu dinheiro leva você a gastar tudo o que entra a mais. A promoção chega e, de repente, você precisa de um carro melhor que combine com sua nova posição. O bônus chega e parece razoável finalmente reformar a casa. Os retornos dos investimentos são fortes e certamente você pode pagar as férias que adiou por anos. Cada decisão individual parece justificada, mas juntas, elas destroem o motor de construção de riqueza que o trouxe até aqui. Sua renda aumenta, mas sua taxa de poupança permanece a mesma ou diminui. Você ganha mais do que nunca, mas constrói riqueza mais lentamente do que na época em que ganhava menos. A matemática é brutal. Alguém que ganha 150 mil e mantém uma taxa de poupança de 30% constrói uma riqueza de 45 mil anualmente. Alguém que ganha 250 mil e permite que a inflação do estilo de vida reduza sua taxa de poupança para 15%, constrói uma riqueza de 37.500 anualmente. Quem ganha mais acumula menos, embora ganhe 60% a mais. A solução não é se recusar a melhorar sua vida à medida que sua renda aumenta. Trata-se de gerenciar a proporção de forma consciente. Quando sua renda aumentar, decida com antecedência qual porcentagem irá para o estilo de vida e qual porcentagem irá para a construção de riqueza. Talvez seja 50 por 50. Talvez 70 por 30. Está a favor dos investimentos. A divisão exata é menos importante do que o fato de que ela exista. A riqueza que você construiu surgiu da lacuna entre ganhar e gastar.
Proteja essa lacuna como se sua vida financeira dependesse disso, porque ela depende. O segundo erro se aproxima disfarçado de sofisticação. A adição de complexidade que não agrega valor. Quando seu patrimônio líquido era menor, sua vida financeira era simples. Uma conta corrente, uma conta poupança, talvez um fundo de aposentadoria, com um fundo de data-alvo incluído. O simples funcionou. O simples construiu riqueza. Com o crescimento da riqueza, você é exposto a produtos financeiros cada vez mais complexos. Investimentos alternativos, oportunidades de private equity, acesso a fundos de hedge, estratégias fiscais sofisticadas, produtos de seguros complicados. As pessoas começam a lhe apresentar oportunidades que exigem gráficos para serem explicadas. A tentação de assumir que mais riqueza exige mais complexidade é grande. Que investidores sofisticados usam estratégias sofisticadas. Que abordagens simples são para iniciantes, enquanto abordagens complexas são para construtores de riqueza sérios. Essa suposição custa muito caro às pessoas. A pesquisa mostra consistentemente que a complexidade raramente melhora os resultados para investidores de varejo. O fundo de hedge médio teve um desempenho inferior aos fundos de índice simples na maioria dos períodos. Investimentos alternativos geralmente vêm com taxas que anulam seus supostos benefícios. Estratégias fiscais complicadas muitas vezes custam mais em honorários de consultores do que economizam em impostos. A indústria financeira lucra com a complexidade. A complexidade justifica taxas mais altas. A complexidade cria dependência de consultores. A complexidade torna mais difícil para você avaliar se está obtendo valor pelo seu dinheiro. Enquanto isso, abordagens simples continuam a funcionar. Fundos de índice de baixo custo continuam a entregar retornos de mercado. Contas simples com vantagens fiscais continuam a oferecer benefícios. Documentos básicos de planejamento sucessório continuam a proteger as famílias. Uma certa complexidade torna-se apropriada com o crescimento da riqueza. Certas estratégias fiscais realmente fazem sentido a partir de determinados limites. A proteção de ativos torna-se mais importante quando você tem mais ativos para proteger. Mas o aumento apropriado na complexidade geralmente é muito menor do que o que lhe é vendido. Antes de adicionar qualquer complexidade à sua vida financeira, pergunte a si mesmo: qual problema específico isso resolve que abordagens mais simples não resolvem? Se você não conseguir formular uma resposta clara, a complexidade provavelmente serve mais à pessoa que a está vendendo do que a você. O terceiro erro transforma a autoconfiança em excesso de confiança. A crença de que seu sucesso significa que você é competente em todos os assuntos financeiros. Você construiu uma riqueza considerável. Essa é uma conquista real que exigiu habilidades reais. Disciplina, paciência, boa tomada de decisões, provavelmente algum sucesso profissional ou perspicácia nos negócios. O perigo é extrapolar esse sucesso para áreas onde suas habilidades não são realmente aplicáveis. Você foi disciplinado ao economizar. Então presume que também será disciplinado ao negociar ações individuais. Você tomou boas decisões de carreira. Então presume que também tomará boas decisões ao iniciar um negócio. Você escolheu investimentos que tiveram um bom desempenho durante um mercado em alta. Então presume que possui verdadeira habilidade de investimento, e não apenas um bom timing. Esse excesso de confiança leva às apostas concentradas que podem destruir a riqueza. Alguém que construiu 500 mil por meio de economias constantes decide que pode escolher a próxima grande ação e coloca 100 mil em uma única posição. Alguém que teve sucesso em seu setor presume que também terá sucesso em um setor sobre o qual não sabe nada e investe suas economias na startup de um amigo. Os comportamentos que construíram a riqueza, diversificação, paciência, evitar especulações, são abandonados exatamente porque a riqueza foi alcançada. O próprio sucesso que deveria reforçar os bons hábitos cria em vez disso a confiança para abandoná-los. Existe uma versão específica disso que é perigosa em 2026.
O excesso de confiança em criptomoedas. Pessoas que compraram Bitcoin ou Ethereum anos atrás e obtiveram lucros enormes, às vezes presumem que possuem a capacidade de identificar ativos digitais valiosos. Elas então colocam dinheiro em tokens mais novos e arriscados e tratam jogos de azar especulativos como investimentos sólidos, porque suas primeiras apostas funcionaram por acaso. O sucesso passado sob certas circunstâncias não garante o sucesso futuro sob outras circunstâncias. A humildade que lhe serviu quando você tinha menos deve se intensificar quando você tem mais. As apostas agora são mais altas. Os erros são mais caros. Continue fazendo o que construiu sua riqueza. Resista à tentação de acreditar que você evoluiu, além da necessidade de diversificação, paciência e de evitar especulações. O quarto erro consiste em contrair dívidas que parecem diferentes porque são sofisticadas. A alavancagem de investimentos porque você pode arcar com o risco. Quando seu patrimônio líquido era menor, você evitava dívidas religiosamente. Os saldos do cartão de crédito eram pagos imediatamente. Você economizava para fazer compras em vez de financiá-las. A dívida era a inimiga. Com o crescimento da riqueza, um tipo diferente de dívida se torna atraente. A alavancagem, leverage para investimentos. Empréstimos garantidos por sua carteira de títulos. Linhas de crédito garantidas por valores mobiliários. O empréstimo contra ativos que se valorizaram para comprar mais ativos. O argumento de venda parece razoável. Por que você deveria vender investimentos e pagar impostos sobre ganhos de capital se pode tomar empréstimos contra eles a taxas de juros baixas? Por que você deveria usar seu próprio dinheiro para comprar um imóvel se pode usar a alavancagem e aplicar seu capital em outro lugar? Essas estratégias podem funcionar, mas elas também podem amplificar as perdas de uma forma que devasta as carteiras. Em mercados em alta, a alavancagem faz você parecer inteligente. Seus investimentos alavancados superam os não alavancados. Você se pergunta por que não usou a alavancagem antes. Em mercados em queda, a alavancagem pode destruí-lo. Um declínio de mercado de 30% se transforma em um declínio de 50% ou 60% no seu patrimônio se você estiver alavancado. As chamadas de margin calls, forçam você a vender no pior momento possível. A mesma alavancagem que amplificou os ganhos também amplifica as perdas, com a diferença de que as perdas têm um limite inferior, enquanto os ganhos são teoricamente ilimitados. As pessoas ricas que permanecem ricas ao longo dos ciclos de mercado quase sempre usam menos alavancagem do que poderiam. Elas entendem que evitar perdas catastróficas é mais importante do que maximizar os ganhos. Elas viram como a de alavancagem destruiu pessoas que eram mais inteligentes e bem-sucedidas do que elas. Se você for usar alavancagem, faça-o com moderação e apenas em ativos cuja perda total você poderia sobreviver. Nunca se alavanque a ponto de uma grande queda do mercado forçar uma liquidação. O objetivo ainda é ser rico após o próximo mercado em baixa, e não ser o mais rico possível sob a suposição de que os mercados sempre sobem. O quinto erro é sutil, mas onipresente. Tornar-se no sentido inverso, penny wise and pound foolish. Economizar nos centavos e desperdiçar nos milhões. Quando o dinheiro era escasso, você prestava atenção a cada dólar. Você comparava preços, usava cupons, otimizava pequenas despesas. Essa atenção lhe serviu bem. Com o crescimento da riqueza, às vezes ocorre uma estranha inversão. Você se concentra demais em pequenas otimizações enquanto ignora as grandes. Você passa horas pesquisando as melhores recompensas de cartão de crédito, enquanto suas taxas de investimento silenciosamente devoram milhares anualmente. Você pechincha em compras menores, enquanto paga por serviços que nunca revisou. Essa mesquinhez invertida surge porque as pequenas despesas parecem controláveis. Elas são visíveis, tangíveis, fáceis de otimizar. As grandes despesas muitas vezes parecem fixas ou muito complicadas de se lidar. Mas a matemática é clara a favor de prestar atenção às grandes despesas.
Se você gasta 3 horas para economizar $50 em uma compra, isso equivale a um retorno de cerca de $17 por hora. Se você passar 3 horas revisando suas alocações de investimentos, eficiência fiscal e taxas, poderá economizar milhares anualmente. Um retorno que potencialmente excede $1.000 por hora. Com o crescimento da riqueza, o uso mais eficaz da sua atenção financeira muda. Os custos de assinatura e as despesas diárias desempenham um papel menor. A alocação de ativos. O planejamento tributário, a cobertura de seguro adequada e o planejamento sucessório tornam-se mais importantes. $100 a mais economizados em mantimentos são um erro de arredondamento em comparação com o gerenciamento adequado das implicações fiscais de uma posição concentrada em ações. Revise regularmente para onde vai sua atenção financeira. Você está gastando tempo com otimizações que correspondem à escala da sua riqueza atual? Ou você ainda está focado nas pequenas despesas que eram importantes quando sua riqueza era menor? Os hábitos frugais que construíram sua riqueza são valiosos, mas a frugalidade em grande escala significa focar nas despesas e decisões que realmente fazem a diferença. O sexto erro destrói a riqueza enquanto parece gentileza. O apoio financeiro à família e aos amigos. Quando você tinha menos, ninguém lhe pedia dinheiro. Agora que você tem mais, os pedidos aparecem. Membros da família com necessidades urgentes, amigos com ideias de negócios promissoras, parentes que precisam apenas de um empréstimo temporário. Seu instinto é ajudar. Você pode pagar por isso agora. Você se lembra de como era lutar. Você quer compartilhar sua sorte com as pessoas de quem gosta. Mas a ajuda financeira a outras pessoas sem limites claros muitas vezes prejudica ambas as partes. A pessoa que recebe ajuda frequentemente se torna dependente de ajuda futura, em vez de desenvolver suas próprias habilidades financeiras. Estudos mostram que o apoio financeiro sem prestação de contas muitas vezes incentiva exatamente os comportamentos que causaram os problemas financeiros em primeiro lugar. A pessoa que ajuda muitas vezes cria expectativas que são impossíveis de manter ou retirar. Um empréstimo se transforma em vários empréstimos. Um presente estabelece um padrão de presentes. Um sim inicial torna mais difícil dizer não mais tarde. Os relacionamentos sofrem. O dinheiro muda a dinâmica entre familiares e amigos. O mutuário sente-se obrigado e talvez ressentido. O credor sente-se explorado quando a gratidão desaparece. Em algum momento, você evita reuniões de família porque sabe que alguém o abordará por causa de dinheiro. Existem maneiras de ajudar que funcionam melhor. Dar dinheiro como um presente genuíno, não como um empréstimo, com a comunicação clara de que isso é algo único e não deve ser esperado novamente. Ajudar com necessidades específicas, em vez de fornecer dinheiro vivo que pode ser mal utilizado. Conectar pessoas com recursos e oportunidades, em vez de financiá-las diretamente. Se você emprestar dinheiro a familiares ou amigos, considere-o mentalmente como um presente. Presuma que você nunca mais o verá. Se você não pode se dar ao luxo de perdê-lo, não o empreste. A riqueza que você construiu pertence a você. Você não é obrigado a compartilhá-la com todos que pedem. Estabelecer limites não é egoísmo. Isso permite que você ajude de forma sustentável, se assim decidir, em vez de ser esgotado por pedidos intermináveis. O sétimo erro consiste em esquecer para que serve a sua riqueza. Acumular sem propósito, até que a acumulação se torne o único sentido. Os hábitos que construíram a riqueza, economizar, investir, viver abaixo de suas possibilidades, podem se tornar um fim em si mesmos, e não mais um meio para um fim. Você começa a ver seu patrimônio líquido como um placar. Cada aumento parece uma vitória. Cada queda parece uma derrota. O número se torna o objetivo e não o que o número possibilita. As pessoas nessa armadilha continuam a economizar agressivamente, mesmo quando têm mais do que o suficiente. Elas se privam de experiências e prazeres que sua riqueza poderia facilmente financiar. Elas acumulam segurança que já alcançaram muitas vezes,
enquanto perdem a vida que essa segurança deveria possibilitar. O medo que impulsiona esse comportamento é compreensível. Você trabalhou duro pelo que tem. Você se lembra de como era ter menos. Você nunca mais quer estar nessa posição. Mas há um ponto, e você deve saber onde está o seu, em que a acumulação adicional não oferece mais segurança adicional. A diferença entre 2 milhões e 3 milhões em ativos investidos não muda nada em sua segurança prática. Ambos os valores oferecem mais do que o suficiente para manter despesas razoáveis indefinidamente. O terceiro milhão é uma opção que você quase certamente nunca precisará. Em algum momento, o propósito da riqueza muda da construção de segurança para o financiamento da vida. Experiências com as pessoas que você ama, liberdade de tempo, apoio a causas nas quais você acredita, aproveitamento dos anos que você tem. Se você ainda está acumulando enquanto se priva de coisas que sua riqueza poderia facilmente financiar, pergunte a si mesmo o porquê. É uma insegurança real baseada em riscos realistas? Ou é hábito, inércia, uma identidade construída sobre a frugalidade que não lhe serve mais? Seu eu futuro não lhe agradecerá por ter morrido com o maior patrimônio líquido possível. Seu eu futuro lhe agradecerá por ter usado sua riqueza para viver a vida ao máximo enquanto pôde. O oitavo erro envolve uma comparação que nunca pode ser vencida. Medir-se com pessoas que têm mais. Quando seu patrimônio líquido era de 20 mil, você não se comparava a milionários. A lacuna era grande demais para parecer relevante. Agora que você está em 200 mil ou 500 mil ou mais, você está mais perto de pessoas com significativamente mais riqueza. Elas estão em seus círculos sociais, em sua vizinhança, em seu ambiente profissional. A comparação torna-se inevitável. Essa comparação é tóxica de uma forma que as comparações anteriores não eram. Você vê alguém com uma casa melhor e sente que a sua casa é inadequada, embora a sua casa seja objetivamente ótima. Você vê alguém tirando férias caras e sente que as suas férias são modestas, embora as suas férias sejam experiências que você realmente aproveita. Você vê o sucesso de investimento de alguém e sente que a sua abordagem constante é chata, embora a sua abordagem construa riqueza real de forma confiável. A esteira hedônica se aplica à riqueza tanto quanto a qualquer outra coisa. Cada novo nível de riqueza cria contato com uma nova camada de pessoas com ainda mais. Sempre há alguém mais rico. A comparação nunca termina, a menos que você a termine conscientemente. A pessoa com 10 milhões de dólares muitas vezes se sente para trás porque conhece pessoas com 50 milhões. A pessoa com 50 milhões se sente para trás porque conhece pessoas com 500 milhões. Isso continua até o topo. Bilionários se comparam a outros bilionários. Se você permitir que as comparações ditem seu comportamento financeiro, você nunca se sentirá bem-sucedido independentemente do seu sucesso real. As traves do gol mudam toda vez que você se aproxima delas. A alternativa é definir o suficiente para si mesmo, com base no que você realmente deseja e não no que os outros têm. De qual renda você precisa para financiar a vida que realmente deseja? Qual patrimônio líquido oferece segurança real? Quais experiências são importantes para você, em vez de quais experiências impressionam os outros? Se você definir claramente o suficiente, torna-se possível alcançá-lo. Se você permitir que a comparação o defina, alcançá-lo torna-se impossível por definição. O nono erro envolve riscos que parecem aceitáveis porque você pode arcar com as perdas. Especular porque você tem dinheiro a perder. Quando cada dólar contava, você era adequadamente cauteloso. Investimentos arriscados pareciam arriscados. Apostas especulativas pareciam especulativas. Você não podia se dar ao luxo de perder. Então não assumia riscos aos quais não pudesse sobreviver. Com o crescimento da riqueza, ocorre uma perigosa mudança mental. Você começa a pensar em termos do que pode se dar ao luxo de perder, em vez do que deveria arriscar. Você agora tem uma reserva. Uma aposta ruim não o destruirá. Então por que não arriscar um pouco? Esse pensamento leva a especulações que teriam horrorizado a versão anterior e mais cautelosa de você.
Você coloca 50 mil na startup de um amigo porque pode se dar ao luxo de perdê-los. Você assume uma posição concentrada em uma ação volátil porque o potencial de alta é enorme e você poderia sobreviver ao risco de baixa. Você aposta em criptomoedas porque é apenas dinheiro que você já ganhou. Como se isso o tornasse menos valioso do que o dinheiro que você ainda não ganhou. O problema é que essas perdas aceitáveis se acumulam. Uma perda de 50 mil dólares é superável. Várias apostas especulativas que dão errado podem destruir partes significativas da sua riqueza. E cada perda dói mais do que a alegria de ganhos equivalentes. Essa é a teoria da perspectiva, Prospect Theory. E é por isso que o investimento especulativo geralmente parece pior do que no papel. Também existem custos de oportunidade. Os 50 mil que você perde especulando são 50. Zero que não estão rendendo juros em sua carteira. Com um retorno anual de 7%, esses 50 mil se tornam quase 200 mil em 20 anos. A especulação não custou apenas 50 mil, ela custou o futuro que esses dólares teriam criado. Ter dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder não significa que você deva encontrar maneiras de perdê-lo. Os hábitos que construíram sua riqueza, diversificação, paciência, evitar especulações, permanecem válidos, independentemente de quanta riqueza você acumulou. Na verdade, eles se tornam ainda mais importantes à medida que as apostas aumentam. O 10º erro é a negligência da proteção, já que agora há mais a proteger. Subseguro e falta de planejamento porque você teve sorte até agora. Quando seu patrimônio líquido ainda era baixo, um seguro inadequado não era catastrófico. Não havia muito a proteger. O azar poderia atrasá-lo, mas a altura da queda não era grande. Com o crescimento da riqueza, as consequências de uma proteção inadequada também crescem. Você agora tem mais a perder. Uma ação judicial, um evento grave de saúde, uma reivindicação de responsabilidade civil, qualquer um desses eventos poderia destruir o que foi construído em anos de trabalho. No entanto, muitas pessoas, à medida que sua riqueza cresce, mantêm as mesmas estratégias de seguro e proteção que tinham quando possuíam menos. Elas nunca atualizaram seus limites de cobertura, nunca revisaram seu risco de responsabilidade, nunca consideraram um seguro de responsabilidade civil estendida, seguro guarda-chuva/umbrella, e nunca criaram ou atualizaram documentos sucessórios. O cálculo muda quando a riqueza se acumula. As ações judiciais têm como alvo pessoas que parecem ter ativos. Eventos médicos podem ser financeiramente ruinosos, sem a cobertura de seguro adequada. Uma morte sem o planejamento sucessório adequado custa aos seus herdeiros partes significativas do que você realmente queria deixar para eles. Em 2026, certas proteções tornam-se particularmente relevantes para patrimônios mais elevados. Um seguro de responsabilidade civil estendida, Umbrella, oferece proteção de responsabilidade que vai além das apólices padrão e geralmente custa apenas algumas centenas de dólares por ano para uma cobertura de 1 milhão ou mais. Isso protege contra processos judiciais que excedem os limites de cobertura do seu seguro residencial ou de automóvel. O planejamento sucessório torna-se cada vez mais importante. Sem os documentos adequados, seus ativos podem ser distribuídos de acordo com as regras legais padrão e não de acordo com seus desejos. Seus herdeiros podem enfrentar impostos desnecessários. A autoridade de tomada de decisão em caso de incapacidade pode recair sobre pessoas que você não teria escolhido. Estratégias de proteção de ativos, estruturas legais que blindam a riqueza contra possíveis reivindicações, fazem sentido a partir de certos limites. Trusts, a alocação adequada de propriedade de ativos, estruturas corporativas. Tudo isso não é apenas para os ultra-ricos. Revise suas estratégias de proteção anualmente à medida que sua riqueza cresce. O que fazia sentido com 100 mil dólares pode ser inadequado com 500 mil dólares. O que você costumava ser capaz de cobrir por conta própria, agora pode exigir cobertura de seguro. O custo da proteção é quase sempre muito menor do que o custo de estar desprotegido quando algo dá errado. Os padrões por trás desses erros têm um denominador comum:
O sucesso muda a psicologia que criou o sucesso em primeiro lugar. A vigilância diminui porque agora há uma reserva. A cautela desaparece porque as perdas parecem insuportáveis. A simplicidade dá lugar à complexidade porque a sofisticação parece apropriada. A disciplina enfraquece porque você ganhou o direito de aproveitar a vida. Cada uma dessas mudanças é intuitivamente compreensível. É exatamente isso que as torna tão perigosas. Elas parecem mais adaptações apropriadas às circunstâncias alteradas do que ameaças ao sucesso contínuo. As pessoas que constroem e mantêm riqueza, que não apenas alcançam a segurança financeira, mas a sustentam ao longo de décadas e ciclos de mercado, resistem conscientemente a essas mudanças. Elas permanecem vigilantes, embora tenham uma reserva. Elas permanecem cautelosas, embora possam sobreviver a perdas. Elas apostam na simplicidade, embora tenham acesso à complexidade. Elas mantêm a disciplina, embora tenham ganhado recompensas. Não se trata de ser sem alegria ou mesquinho. Trata-se de reconhecer que os hábitos que construíram a riqueza permanecem valiosos, independentemente de quanta riqueza exista. Você pode aproveitar seu sucesso sem abandonar os comportamentos que o produziram. O objetivo não é a acumulação máxima a qualquer custo. Trata-se de construir uma vida financeira que sustente uma boa vida de forma duradoura. Uma que possa sobreviver a quedas do mercado, mudanças econômicas e às inevitáveis surpresas que as décadas trazem. Tudo neste vídeo é educação financeira aplicada aos desafios únicos do crescimento da riqueza. A maioria do conteúdo financeiro se concentra em começar do zero, superar dívidas e começar a investir. Esse é um trabalho importante, mas os desafios não terminam assim que você faz progresso. Eles evoluem. Os erros que ameaçam suas finanças em um patrimônio líquido mais alto são diferentes dos erros que ameaçam os iniciantes. Compreender esses desafios evoluídos é, por si só, uma forma de educação financeira que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Elas aprendem a construir riqueza e depois caem nas armadilhas que a minam. Elas fazem o trabalho duro de acumular e depois cometem os erros que a consomem novamente. Eu criei um detalhamento completo da educação financeira que abrange todo o arco. Não apenas como construir, mas também como proteger. Não apenas como crescer, mas também como manter. Não apenas a mecânica do dinheiro, mas também a psicologia que faz essa mecânica ter sucesso ou fracassar. Se este vídeo lhe mostrou riscos que você ainda não havia considerado totalmente, ou armadilhas que espreitam em seu futuro financeiro, aquele vídeo lhe fornecerá a estrutura completa para gerenciar a riqueza em todas as fases. É a educação que previne erros, em vez de apenas identificá-los. Porque a verdade é, construir riqueza é apenas metade do desafio. Preservá-la ao longo de décadas, através de ciclos de mercado e das mudanças psicológicas que a própria riqueza traz, requer um tipo diferente de compreensão. O dinheiro que você construiu representa anos de disciplina e boas decisões. Ele merece proteção contra os erros que o sucesso torna possíveis. Esses erros são reais. Eles pegam pessoas que são mais inteligentes e disciplinadas do que você ou eu. Eles agem de forma lenta, sutil e parecem razoáveis até que o dano se torne visível. Agora você sabe o que observar. A questão é se você permanecerá vigilante, se manterá os hábitos e a psicologia que construíram o que você possui, em vez de permitir que o sucesso os corroa. As pessoas que permanecem ricas respondem a essa pergunta corretamente repetidas vezes ao longo de décadas. A decisão é sua. Se esta análise das armadilhas ocultas da riqueza mudou sua perspectiva sobre sua jornada financeira, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Nós descobrimos as verdades financeiras que muitas vezes permanecem ocultas enquanto você continua a subir. Garanta o seu legado. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá em breve.